Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Cleiton Pinheiro e eu tô aqui para bater um papo com vocês e tentar trazer um alerta com que as pessoas às vezes ainda não perceberam, que é sobre a Previdência Social. O que vocês estão sabendo que está acontecendo com relação à Previdência Social? Fica aí, no caso, a pergunta. Vem comigo e entenda o que realmente está acontecendo no país com relação à sua aposentadoria. Então, Brasil, é o seguinte, eu trago um alerta que é bem importante para vocês, é um assunto muito polêmico. A Previdência, todo mundo está falando sobre a questão dessa reforma, que tem que fazer uma melhoria com relação à Previdência, que ela está com a máquina enfraquecida. Muitos falam que não vai conseguir aposentar e realmente, da forma que anda, não conseguirão. Por quê? Desde que foi criado, em 1888, a Previdência Social, ela vem passando por um processo de perda muito grande ao longo do tempo. E antigamente a aposentadoria ela era por tempo de serviço, onde a pessoa teria que trabalhar 30 anos, né? E com 65 anos geralmente de idade ela poderia aposentar. E com 30 anos de trabalho em atividades, né? E aí a gente consegue observar que essas leis ela vem mudando frequentemente, agora já estão passando para que o homem tenha, no caso, 65 anos, a mulher tenha 62 anos para aposentar. Só que até lá, a Previdência está perdendo caixa, ela não está tendo dinheiro para sustentar nem quem já está, imagina quem está por vir. Então, pessoal, desde 1990, quando foi criado o INSS, a Previdência ela já vem enfrentando várias dificuldades, vários problemas, né? E esse déficit que a Previdência tem com relação ao caixa público, ela começou a ficar muito grave em 2014. Tem estimativas, tem dados geralmente falando que a Previdência hoje ela tem mais de 40 bilhões de reais de déficit. Isso era em 2014. Já agora em 2017, esse déficit aumentou muito mais. De 40 bilhões, agora em 2017, o Brasil está com déficit de 182 bilhões de reais. Ou seja, aumentou muito e está aumentando cada vez mais. Agora em 2020, que nós estamos, né? Isso eu estou pegando dados que era de 2017. Agora em 2020, já tem relatos que está quase que dobrando esse valor. Ou seja, infelizmente nós estamos passando por um processo muito difícil. Então, aí eu quero falar o porquê isso está acontecendo com relação a esse problema da Previdência. Um dos grandes motivos é que a população brasileira, a cada ano que passa, a gente percebe que a população está conseguindo envelhecer mais, né? E com esse envelhecimento, geralmente o tempo de aposentadoria vai entrando outras pessoas também, no caso, para recebê-las. E aí entra um fator agravante muito grande, que é com relação ao desemprego, né? As pessoas com a crise estão sendo demitidas, as pessoas estão perdendo praticamente o seu emprego. Assim, quando elas perdem o emprego, o próprio empregador ou o governo já começa a ter as grandes perdas. Por que disso? Normalmente é descontado em torno de 8 a 11% do nosso salário para contribuir com relação à Previdência. E aí, com o desemprego, aumenta muito o sistema de trabalho informal, onde as pessoas não vão trabalhar mais com carteira assinada, não vai ter como contribuir. Muitas pessoas não sabem que existe esse carnê que você paga avulso. Bom, e por que isso está acontecendo? Não sei se vocês andaram acompanhando aí de perto, quando começou a crise, né, e geralmente as pessoas começaram a perder seu emprego. E com o aumento do desemprego, surge muito trabalhador informal. E normalmente, essa parte que era contribuída por esses trabalhadores quando estavam com a carteira assinada, o governo deixa de arrecadar. E muito mais grave ainda, porque cada empresa, ao contratar o colaborador, normalmente ela paga
por cada funcionário, 20% para a Previdência. Ou seja, mandou um funcionário embora, o governo perde 2 fontes de contribuições. E se torna uma coisa muito complexa, porque essas reduções ela não vai ser reposta. Normalmente, quando a pessoa perde o seu emprego, eles não recordam, não se lembram que eles podem fazer a contribuição comprando o carnezinho do INSS e pagando mensalmente. Muitas das pessoas não contribuem, não colaboram dessa forma. Às vezes é por questão de desinformações ou realmente, no caso, não tem interesse. E nisso, cada vez mais fica complicado a aposentadoria para nós, cidadãos brasileiros. E tem outro agravante também, que o governo, em gestões passadas, elas isentaram o trabalhador rural de contribuir também com essa parte dos 8 a 11% da Previdência. Ou seja, cada vez mais pessoas estão aposentando, cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e os jovens, que seriam as pessoas que seria a fonte pagadora, né, ou a pessoa que estava realmente ativa, elas começaram a diminuir. Por quê? Hoje, as mulheres, na verdade, os casais, eles não estão querendo mais tantos filhos devido a tanta dificuldade, né? Então, quais são os problemas que isso vai acarretar com relação a essa perda do emprego, né? Que as pessoas vão se perdendo o seu emprego. Acarreta, nesse momento, um problema muito grave com relação à verba, né? O governo começa a direcionar outras verbas que são destinadas para a linha de fundo de assistências sociais, a linha, por exemplo, no caso de saúde pública, né? E aí você começa a entender e a perceber por que os hospitais públicos estão caóticos, por que geralmente as pessoas estão passando mais necessidade, porque não tem mais trabalhos sociais, porque não tem verba para estar fazendo esse trabalho, né, realmente corpo a corpo com as pessoas que precisam. E aí o governo começa a tirar de um canto para tampar outro. E nesse sentido, os impostos que a gente já paga de outras tributações, que seriam os CONFINS, né, o CSLL, o Tesouro também, eles começam a ser desviados para tampar esse déficit da Previdência. E é uma coisa que fica muito complicada, porque você tira de um lado, falta do outro. E aí eu falo para você, antigamente era a cada 2 trabalhadores para cobrir um que aposentava. Já em 2017, nós estamos com um índice muito maior. Agora está sendo cada 10 funcionários ativos para pagar para uma pessoa que é inativa. Ou seja, essa reciclagem ela não está acompanhando. Nós temos como mais ou menos parâmetro que a cada geração paga para outra geração. E como elas não estão tendo essa mudança, né, esse aumento da população ativa, e começou a aumentar essa população inativa, o cofre público cada vez mais está defasado. Quero lembrar para vocês que quando uma pessoa, trabalhador convencional, aposenta, é por direito, né, da Constituição que ele receba no mínimo um salário mínimo. Mas quando vem um servidor público, a gente passa para o servidor público quando ele se aposenta, o seu salário não é mais um salário mínimo. Ele começa a receber, no caso de R$ 1.500 a R$ 3.000, que é a média que varia para esse funcionário quando está se aposentando pelo órgão público, né? Fica mais grave ainda, se a gente for aprofundando, os servidores executivos da União, onde eles têm um salário médio de R$ 8.500 que eles recebem quando se aposentam. E essa aposentadoria ela é dada praticamente a média de 400 mil pessoas que se aposentam por esse lado da linha de servidores públicos, né? E cada servidor público desse, dentro do seu gabinete, às vezes também tem os seus funcionários. E esses funcionários também, quando aposentam, eles têm um cargo salarial onde eles também receberão, em média, de R$ 5.200 de aposentadoria. E essa classe ela já envolve mais ou menos em torno de 285 mil pessoas. Essas pensões que são liberadas para todos esses executivos da União são bem pesadas, né? Se você for comparar ao salário do trabalhador convencional.
Nós também levamos em consideração a aposentadoria do Poder Legislativo, que recebe em média, no caso, de R$ 26.800 por mês, no caso, quando se aposenta. E, na verdade, nós estamos falando em média de 9.000 pessoas que também aposentam sempre para receber esse salário. Aprofundando um pouco mais, a gente entende também que tem o Poder Judiciário, onde esse Poder Judiciário, a média salarial é em torno de R$ 18.000 quando se aposenta. E aí nós já estamos falando praticamente, no caso, de mais 23.000 pessoas. Isso a gente fala sobre a questão de aposentadoria, ano a ano sempre está entrando esse volume, e aí a gente fica observando, porque realmente a máquina não consegue suprir. Segundo o Anuário da Estatística da Previdência, esse índice ele foi dado para nós agora recentemente, foi no dia 4 de novembro de 2017. Hoje já são 11 de novembro. Então fica aí, no caso, mais um alerta para vocês. E segundo o IBGE, a explosão demográfica, né, que representa esse desafio para a Previdência, ela vem se tornando um pouco mais complicada, porque cada vez mais as pessoas estão envelhecendo, cada vez mais as pessoas estão querendo menos filhos, né? A taxa de fertilidade, no caso, vai baixando, e, por outro lado, tende-se também a diminuir os contribuintes para a parte da União, para a parte da Previdência. Sendo assim, fica o alerta. Será que você vai aposentar? Eu tenho o maior medo desse momento. Por quê? Nem todos vão aposentar. Eu já penso que daqui a alguns anos, eu falo que a média para uma pessoa aposentar, daqui 40 anos, eu estarei com 83 anos. Eu já acho que não aposentarei. Minhas filhas, na verdade, também, quando chegar na idade que eu estou, praticamente, ela já vai ver que a aposentadoria também não vai ter como. Por quê? Normalmente, no caso, não teremos caixa para sustentar tanta gente aposentada com tão pouca contribuição. Fica aí o alerta. Trago para vocês essa reflexão e, numa próxima oportunidade, eu quero trazer para vocês algumas soluções relacionadas a essas aposentadorias que a gente precisa começar a planejar, como eu já estou planejando, como já estou passando para minhas novas gerações, que são meus filhos, minhas filhas, né? E a gente está fazendo justamente essa análise de futuro. Por quê? A aposentadoria pelo sistema previdenciário é quase impossível. Ou seja, no próximo vídeo eu quero trazer uma das soluções que pode ser feita. Ok? Muito obrigado a todos, boa noite. Então, pessoal, vou deixar um link aqui embaixo com maiores esclarecimentos sobre o assunto, tá? Compartilhe o nosso vídeo aí, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e até a próxima. Muito obrigado a todos, boa noite. Fui!